Muito bem, então, antes de mais, bom dia. Está aqui, enfim, em número tão generoso, enfim, todos os presentes e os desejados, que entretanto chegaram e nos permitiram também que começássemos. Para a apresentação, hoje apenas do tema da 26ª Semana Cultural. Como terão talvez já intuído, enfim, até porque ele, embora discreto, está já aqui presente, o tema da próxima Semana Cultural será a beleza. E há várias razões que justificam isto. Nós daqui a pouco veremos um pequeno vídeo que também nos convida a esse entendimento, mas posso desde já adiantar que esse tema de alguma forma se impunha este ano. E uma das razões para isso, este ano também, não é? Este ano letivo, tem que ver precisamente com a conclusão das obras aqui no Paço das Escolas. Estamos felizmente na última fase, nos gerais, haverá depois obras no interior, mas na parte exterior recuperaremos o esplendor deste espaço como há dezenas de anos não tinha, não é? Penso que nunca o conheci com o esplendor que terá, porque realmente não teve obras assim tão profundas há muito tempo. Portanto, pareceu-nos bem, e ao Sr. Reitor, que fosse dedicado precisamente à beleza enquanto conceito estético, obviamente, mas também à beleza enquanto, enfim, afloramento, por assim dizer, moral, ético, enquanto projeção dessa mesma beleza. Aliás, se me permitem esta divagação divagação motivada, enfim, por defeito profissional, não é? Uma das coisas que os heróis homéricos mais apreciavam era a beleza dos heróis de uns e dos outros, mesmo quando eram os inimigos. Quando Heitor foi finalmente morto por Aquiles e as pessoas se aproximaram daquele herói terrível, a primeira sensação que tiveram foi uma admiração pela beleza do herói, porque acreditavam profundamente que entre a beleza física era uma espécie de afloramento, de projeção daquilo que era a própria beleza interior. Exatamente uma beleza que depois pode ter múltiplas formas de representação. Nós somos, felizmente, sensíveis todos a formas diferentes de beleza, não é? E isso faz com que, enfim, o mundo seja muito mais plural. Mas além desse conceito, ou desse momento associado à devolução do Paço a todo o seu esplendor, enfim, haverá outras iniciativas ao longo do ano que procuram colocar precisamente este espaço como o agente principal. Há também um conceito que é caro ao Sr. Reitor, que ele, enfim, integrou no seu próprio programa e ao qual este ano queremos dar um impulso muito particular, que é o conceito de Coimbra Bauhaus, o New European Bauhaus, e, em particular, o desenvolvimento, enfim, de um local chapter associado precisamente a esta temática. E fazem parte, como sabem, o tripé em que assenta o New European Bauhaus é precisamente a beleza, a inclusão e o bem-estar, não é? E são conceitos que estão profundamente associados entre si. A beleza a que todos somos sensíveis, embora de forma distinta, o bem-estar que ela promove e, naturalmente, a inclusão quando é entendida essa mesma beleza como um conceito perfeitamente transversal. E, naturalmente, como tudo isto se projeta na existência da instituição, enfim, na existência da cidade, da região, da comunidade como um todo que aqui queremos celebrar. Pedro, se calhar podíamos passar agora um pequeno vídeo que o Henrique produziu juntamente com imagens, se incrível.
muitos tipos de beleza, cada um pode identificar-se com o que quiser. Enfim, queria agradecer também à Divisão de Comunicação e Marketing, o trabalho em particular ao Henrique, enfim, que se empenhou com a sua sensibilidade também em nos facultar esta identidade visual. Há um texto enquadrador que, entretanto, já foi enviado, também partilhado pelo Rui. A informação sobre a Semana Cultural estará no site, também já se encontra, foi, entretanto, lançada, está disponível no site da Universidade e ficará também disponível, entretanto, o formulário de candidaturas. Portanto, este é um pormenor, enfim, que é relevante, em particular para os parceiros. A expectativa é que, naturalmente, muita gente apresente as suas propostas. Um dos aspectos que distingue a Semana Cultural, e neste aspecto diferencia-se dos ciclos, é que a Semana Cultural é transversal. Na sua apresentação são todas as artes, não é? E não especificamente ou teatro, artes performativas ou a música. E, portanto, é o momento em que, de maneira mais transversal e na relação com a cidade, com a região, se apresenta as mais diversas valências. Portanto, as candidaturas poderão ser feitas a partir de hoje e até ao final de outubro. Enfim, vai ser um pouco mais de um mês, o que creemos que é suficiente. Os formulários também não são complexos, eles mantêm o mesmo formato, precisamente para que haja previsibilidade, quer na forma como a informação é solicitada, mas também como, digamos, nos tempos em que sai e em que possa também ser comunicado. Se houver alguma questão ou dúvida que queiram colocar, estou, obviamente, à vossa disposição. Bom dia. A beleza da proposta vai ser uma das condições para ela ser aceita, ou essa não é uma das razões para a escolha de um projeto ou de uma proposta que venha a ser apresentada? Claro que a relação com a beleza deve existir. Esse é, digamos, o que dá coerência à programação. Mas uma proposta pode ser feita, enfim, por antagonismo, ou seja, o desafio, por exemplo, de um cânone estabelecido de beleza, o seu contrário, aqueles que não estão integrados, que de alguma forma não encaixam. Portanto, há muitas formas de nós nos relacionarmos. O tópico deve ser este, há de haver sempre uma relação, porque de outra maneira não se perceberia, em termos de leitura, qual era a conexão que tinha, mas não tem que ser, digamos, um hino à beleza na sua concepção mais tradicional. Eu diria que há a expectativa de que o contrário aconteça, que haja muitas formas de abordar e também o desafio daquilo que sejam cânones de alguma forma estabelecidos ou que nós associamos a este conceito. Este ano, e este tema da beleza enquadra-se também, como disse, pela questão das obras aqui neste espaço central, terminar, voltamos a ver essa beleza aqui na alta universitária. Eu pergunto, a Universidade de Coimbra, apesar de tudo, tem feito essa abertura para haver espetáculos culturais das mais variadas formas, em sítios emblemáticos, mas pergunto se nesta Semana Cultural ainda estará mais aberta a essa possibilidade de juntar a cultura com o urbanismo da universidade. Certamente que sim. É claro que há uma limitação, digamos, que tem que ver com o período em que ocorre, né? Março é um mês instável, com frequência está a chover e, portanto, tudo que seja no exterior tem de contar com essa contingência, mas não há qualquer dúvida que nós temos vindo a privilegiar de forma cada vez mais intensa, naturalmente, os espaços que já são usualmente utilizados para a atividade performativa, mas também espaços improváveis. Aliás, o convite a nos reunirmos nesta sala é mesmo para que sejam lançados outros olhares por espaços que geralmente passam despercebidos. E podemos dizer também que ao longo do próximo ano, mas aí já além da própria Semana Cultural, todo o espaço qualificado será ele próprio o grande ator, digamos, de uma das propostas culturais que depois iremos apresentar, mas já mais no verão, por alturas da celebração da data da classificação em junho. Mas na devida altura se chamará a atenção para isso, mas para dizer que realmente o espaço, a beleza, o esplendor a que foi devolvido, será ele próprio um agente, digamos, um estímulo, espera-se, para as propostas que sejam apresentadas. Com isto quer dizer que as pessoas ou grupos possam fazer esta candidatura, também podem já pensar determinado espetáculo ou performance ou dessas formas, já para um espaço aqui da Universidade de Coimbra. Sim, isso seria realmente interessante. Da Universidade e da cidade, portanto, há uma preocupação grande em que, embora seja a Semana Cultural da Universidade de Coimbra, enfim, 15 dias,
mas que, digamos, esta relação umbilical com a cidade seja realmente preservada e promovida. E, portanto, seria algo que apreciaríamos, digamos, que é valorizado na própria, diria, na própria apreciação das propostas, que naturalmente venha indicado qual o espaço em que se gostaria de que fosse realizado e por que motivo, ou seja, pode ser, é simplesmente, se alguém quiser fazer uma atividade no Teatro Académico Gil Vicente, enfim, é onde elas ocorrem, geralmente. Mas num espaço mais atípico, por que motivo, enfim, o que é que justificou precisamente essa conexão entre a proposta e o tema, não é? E o espaço. Em relação aos critérios para acolher depois os apoios, existem alguns a que dê mais importância do que outros? Dentro daquilo que nós temos apontado como previsibilidade, por assim dizer, para que os próprios parceiros se habituem, não tenham que mudar completamente de regras, os critérios nós tentamos mantê-los sempre estáveis, não é? Entre eles há uma preocupação de cofinanciamento, ou seja, nós não financiamos uma atividade na íntegra, porque isso obrigaria a escolher apenas um número muito mais reduzido de propostas, e a ideia é que nós ajudemos a viabilizar propostas, digamos, e a estimular uma maior, digamos, um maior número também de atividades e também a sua qualidade, obviamente. Por outro lado, pode ser interessante, isso é algo que, por exemplo, nós apreciamos, que os parceiros trabalhem entre si propostas, em lugar de apresentarem simplesmente dezenas e dezenas de propostas desgarradas, que, por exemplo, possam conjugar 2 ou 3 parceiros e fazer algo mais ambicioso, que é assumido como tal. Por vezes os parceiros têm receio disso, ou seja, que nós, enfim, não vamos apoiar ou apoiar mais timidamente, mas quando uma proposta é mais ambiciosa e obedece a este critério, é algo que também nós precisamente valorizamos. E, de facto, este diálogo com o património é algo importante, não é? Porque uma vez que há esta centralidade da beleza, poder ressaltá-la, enfim, de múltiplas formas, pode ser através de exposições, inclusive, que revisitem precisamente o trajeto da recuperação, enfim, Coimbras de outros tempos, enfim, a forma como alguma atividade performativa dialoga com o espaço, serão aspectos que, eu diria, valorizam uma proposta, mas não são fechados. Portanto, o que nós temos é uma coerência e, sobretudo, quer dizer, que o facto de nós termos alguma coisa em que estamos a trabalhar, não tem nenhuma conexão com o tema e lança-se a ver se cola, eu diria que não é uma boa opção, realmente, não é? Porque, digamos, por isso é que há um tema, é o único momento em que nós apresentamos um tema agregador, uma vez que nos ciclos há liberdade criativa, aqui a liberdade também é muito grande, mas mantendo a coerência de uma abordagem. Algum plafond em termos de orçamento para o apoio? Digamos, o plafond não está fechado, não é? E em particular num ano como este em que há claramente uma vontade de celebração maior e uma necessidade de o fazer, é algo que, enfim, que fecharemos na negociação do orçamento do próximo ano, mas a Semana Cultural é sempre um momento em que há um investimento forte da parte da Universidade, precisamente porque se justifica. E eu diria que este ano, enfim, se justificaria reforçá-lo também, em função das propostas que tivermos, não é? É claro que quando me preocupo, coloco a questão sobre os critérios, também a razoabilidade na relação entre uma proposta e o seu custo, também é algo que nós temos em conta. Posso pedir 1 milhão de euros, não é? Por uma atividade, não quer dizer que seja razoável ou que seja execuível, não é? E, portanto, também há essa preocupação de, por uma razão muito simples, nós podíamos apoiar 5, 10 atividades e gastar todos os recursos, mas entendemos que há, e o próprio esforço de cofinanciamento tem que ver com isso, ou seja, de estimular precisamente uma pluralidade maior de colaboração, embora haja sempre eventos âncora que convoquem um apoio maior. Tenho 2 perguntas para fazer. Primeiro, normalmente quando as propostas são sempre candidatadas, se ficam algumas fora, não preocupem os critérios, ou por já não nos enquadrarem naquilo que é o tema da própria Semana Cultural. Em segundo lugar, já que o tema do próximo ano é a beleza, eu pergunto se tem ideia de quantos anos é que esta zona andou em obras e em quanto é que isto custou? Essa era uma questão melhor para colocar ao meu colega vice-reitor Alfredo Dias, enfim, porque é quem conduz este processo, eu não estou tão por dentro, digamos, destas questões. É evidente que o próprio plano de recuperação da Alta acompanhou a candidatura à Unesco, né? Era um dos pressupostos e foram feitas na altura algumas obras nesse sentido. É claro que no ciclo reitoral anterior se apanharam tempos difíceis, nomeadamente a Troika, não é? Embora se fizessem algumas obras, enfim, na Torre, por exemplo, que foi
Alvorada, o Colégio da Trindade, que também veio nessa fase, mas não há dúvida de que o grande investimento aconteceu nos dois reitorados do atual reitor, Amílcar Falcão, e digamos de um desígnio deliberado. E o interessante é que os recursos podem ser sempre usados em muitos lugares, mas nunca, que eu me recordo, nunca ninguém pôs em causa o investimento que está a ser feito aqui. Porque, naturalmente, é a joia da coroa e é o símbolo da própria instituição como um todo. Não é? Mas estamos a falar de muitos milhões de euros, não é? E que, com grande intensidade, desde o início do mandato do atual reitor, do primeiro mandato, tem vindo, enfim, a fazer todo este percurso que nos permite agora, felizmente até dezembro, tudo correndo bem, fechar a parte exterior e, naturalmente, passaremos depois a prestar atenção também aos interiores. Não é? Depois da cobertura e das fachadas, também haverá intervenções, houve aqui algumas já, como nestas 3 salas, não é? Estamos a falar, esta amarela e a das armas, mas, por exemplo, a área do direito vai sofrer profundas intervenções também, não é? Que vão agora começar, também no interior. Teremos realmente uma casa que mantenha traço, obviamente, e o respeito de uma construção antiga, mas, enfim, com condições de conforto e preparada, digamos, para enfrentar as próximas décadas, seguramente. Em relação à outra questão, ou seja, o número de atividades que aprovamos ou não, aquelas que costumamos aprovar andam geralmente entre as 40 a 50 atividades, entre atividades performativas, propriamente ditas, e também eventos convergentes. O evento convergente, como sabem, é um evento que dialoga com uma proposta performativa e que expande, por assim dizer, a reflexão à volta desse. Por exemplo, a forma como foi construído um espetáculo, como foi pensada uma exposição, ou, enfim, um debate que possa estimular. Não é? Por norma, não consideramos mais do que uma proposta do mesmo parceiro, porque precisamente isso iria causar, enfim, desigualdades na própria atribuição, e aí ou escolhemos aquela que realmente nos parece mais robusta. Por vezes acontece, esse é um trabalho que fazemos muito, em particular a tua Teresa, que é negociar por vezes com os parceiros, por exemplo, a fusão de 2 propostas, não só podemos aprovar uma, mas fundir de alguma maneira aspectos das 2 para, digamos, densificar mais aquilo que foi a apresentação feita. Mas a nossa expectativa é que andará à volta de uma meia centena de eventos, não é? Aqueles que nós poderemos apoiar, porque também, mais do que isso, saturaria muito, enfim, um período que realmente não é muito longo, embora ocorra em toda a cidade, que mesmo assim haveria uma saturação. Mais nenhuma questão? Muito bem. Então, deu-se por nada mais havendo a tratar, deu-se para encerrada esta conferência de imprensa.